Então, estamos no ar, Lick. Deixa então, vou te apresentar em primeiro lugar. Pessoal, Alex Lick, ele foi meu aluno no design, foi meu orientando. Ele fez design, concluiu design em 2005 e desde antes de concluir ele já trabalhava nesse universo da indústria de animação. Ele fez stop motion, modelagem com massinhas, clay modeling, né, que é, para quem assistiu Fuga das Galinhas, por exemplo, assim, é uma técnica que ele dominava o pé atrás, e entrou no universo da computação gráfica, e isso, enfim, isso é o que constituiu a carreira dele em todos esses anos, né? Já são 15 anos de formado agora na Lick. Caramba, Então, eu vou te fazer algumas perguntas daqui a pouquinho, mas a primeira delas é completamente off-topic. Você ainda vai uma vez por ano para o Peru para surfar? Não, eu queria. Eu estou tentando ir para Bertioga para surfar. Não está dando ir para Bertioga. Uau! Então tá. Então, eu queria começar te pedindo para contar um pouco dessa sua trajetória no design. Acho que você pode até começar antes, assim, por que esse interesse na área de design? Por que esse interesse por animação? E o que você achou na faculdade que te impulsionou nesse sentido? Enfim, especificamente no curso de design, né? Então, você... Quando eu sempre fui o membro da família que era o artista. Eu era o que desenhava, fazer alguma coisa assim. E quando eu era pequeno mesmo, eu não conseguia imaginar a possibilidade de fazer animação no Brasil. Eu só conseguia imaginar trabalhar com história em quadrinho. Então, a princípio, era o que eu tinha em mente. E um dia, quando eu estava na época do vestibular, eu estava ali me desdobrando, pensando, puxa, que formação que eu poderia ter que me proporcionaria trabalhar com algo assim ou parecido com isso, usando essa habilidade que eu sempre desenhava. Meu primo estava fazendo design, eu fui ver uma aula dele e me apaixonei por aquilo. Eu falei, não, ele estava sentado numa sala, escuro, desenhando e tal. Eu falei, quando é que começa a aula? Ele falou, não, isso é a aula. Aí eu falei, pô, se isso é aula, eu achei minha faculdade. Aí acabou que eu olhei o currículo daquilo, vi que tinha história em quadrinho, vi que tinha animação, vi que tinha, pelo menos na minha época, tinha essa parte específica de algo que eu queria, e eu falei, putz, é isso aqui, achei. E foi onde eu entendi, depois, olhando até outros cursos, falei, não, esse é o curso para mim mesmo, que ele vai englobar o que eu quero e algumas coisas que estão em volta que eu nem sei que eu preciso, mas, enfim, depois eu fui descobrir que eu precisava também para poder atuar fazendo isso. Então, foi assim que eu cheguei no design. E lá dentro eu consegui descobrir, assim, depois de ter feito algum tempo de faculdade, quando chegaram os cursos, tanto de história em quadrinho quanto de animação, eu falei, não, realmente é isso aqui que eu quero, eu vou poder usar coisas de plástica, coisas, enfim, desenho e atuar aqui. Meu caminho para a faculdade foi meio uma linha reta ali, foi bem simples. Tanto que quando eu falo com um monte de gente, fala, o que você trabalha hoje? Eu falo, trabalho com desenho animado, algo assim. Todo mundo fala, putz, mas é óbvio, né? Você sempre foi a pessoa que fez isso. Então, acabou que foi essa linha reta. Em termos de faculdade, foi assim. Profissionalmente, houve um desdobramento disso, que tinha uma semana a gente teve uma semana de palestras, e eu estava chegando por um portão que eu nunca entrava, cruzei com um cara que eu sabia que estava dando uma palestra de animação, eu falei, opa, peraí, ele já tinha dado uma palestra outra vez, eu tinha visto ele lá, falei, eu não sabia que ia ter essa palestra específica. Segui o cara, entrei para ver a palestra dele,
vi tudo que tinha que ver. Na saída, ele ficou conversando com todo mundo no corredor. Aí eu grudei no cara e ali eu fiquei. Então o pessoal conversou, foi saindo todo mundo, sobrei só eu. Quando sobrou só eu falei para ele, cara, o que que eu preciso mostrar para você para poder ter uma chance de entrar no estúdio ou fazer alguma coisa contigo? Isso até é um negócio que a gente pode contar, falar um pouquinho depois, né? Ele falou, cara, me mostra esse modelo vivo, legal também, porque eu vi que eu já tinha feito isso em outras etapas do curso, para poder apresentar para ele. Ele me deu um cartão, sentei ali umas 2 semanas, mandei um recado e falei, vem para cá. E aí fui, mostrei o trabalho para ele e foi como eu, inclusive, entrei no mercado. Ele falou, ó, a gente vai fazer isso aqui, né? Se você quiser, não consigo te pagar daquele jeito, mas você pode ficar aqui no meio. Eu falei, não, demorou, é isso que eu quero. E Qual aí foi foi a como primeira foi. produtora? Essa Foi produtora? a Anima King. É uma produtora que era aqui de São Paulo, aí ela foi para Santa Catarina, se não me engano agora, ou não, Florianópolis, né? E ali foi onde eu coloquei meu pé no mundo da animação, que era o que eu tanto queria, porque até então um problema que a gente tinha aqui, diferente do que você tem hoje, que você tem muita gente fazendo, computador é acessível, naquela época não era. Não era. Você tem que descobrir quem fazia e aí conseguir acessar essa pessoa e ela topar, falar, não, vem, senta aqui do meu lado, eu vou fazer, você pode dar uma olhada. Era difícil, a gente tinha pouco material em português também, dava para pensar assim, falou assim, ó, tem esses 5 aqui que eles fazem 2D, 3D tinha vetor zero, que era para mim era muito distante, e era basicamente isso. Então, era um caso. E esse foi minha rota, assim, meu caminho para poder entrar nele. Sim. Na faculdade, você teve oportunidades de ir atrás dessa, enfim, O desse mais legal percurso da de animação na faculdade, própria faculdade? que, que é uma coisa que nem sempre é óbvia, é que assim, aqui fora, por exemplo, você está sozinho correndo atrás daquilo. Na faculdade, você tem várias pessoas correndo atrás daquilo junto. Você tem amigos, você tem esses contatos. Então, você chega em alguns lugares graças a esses contatos. Eu fiz alguns deles por conta de um amigo que trabalhava com animação e foi trabalhar no Maurício de Souza. Então, através dele, eu consegui conhecer uma galera que nessas coisas da vida, por esse mercado ser meio pequeno, ele era meio pequeno, ele ainda é, mas enfim, maior do que já foi. Eu reencontrei essas pessoas depois. Sim. Então, houve essa chance de eu poder ter informações de alguém que já estava trabalhando lá dentro, que estava cursando algo comigo, que tipo, falou, essa aula aqui, isso aqui que a gente está vendo, tipo, é bacana porque é o que estão pedindo lá. Ah, isso aqui é legal de mostrar numa entrevista, isso aqui é bacana de conversar com... Sim. Eu lembro quando você fazia o seu TCC, tinha o Henrique Campos, que hoje eu acho que tem uma produtora, tinha a Lúcia É, Gambelli, e esses eram claro. desse círculo próximo a mim, né? Mas tinha vários outros, né? E professores que tinham essa atuação também, né? Sim. E o mais bacana é que, por exemplo, os dois eu continuo encontrando no mercado até hoje. Vira e mexe nesse cruz e fala, putz, onde é que você está agora? O que você está fazendo? Ah, estou trabalhando com esse, aquele. Ah, fiz não sei o que lá. Putz, lembra daquele cara? Então, agora... Tá... Então, essa base que às vezes você forma na faculdade, você vai nos meus também. Teve que estudaram uma vez, tinha o Guto, tinha, acho que o PG também estudou lá. A gente estava todo mundo junto na Animaquim e depois a gente se espalhou pelo mercado e foi formar meio que o core de várias empresas. Então, de novo, assim, foi uma extensão da faculdade de algo que eu tinha lá, que eu pude forjar essa amizade que se estendeu para o mercado e a gente é amigo, a gente trabalha junto até hoje. Assim, então, isso foi muito legal. O que você sente da presença, então, desses teus ex-colegas de ano ou outros? Porque a gente sabe, na faculdade eles tende a ter uns grupos de interesse que não é só o pessoal da mesma turma, do mesmo semestre, do mesmo ano, mas às vezes você conhece É, alguém que está entrando na faculdade, alguém que já é mais velho e tem esse contato baseado no interesse, que é, acho que é, de certa maneira, o que você está dizendo, né? Essa proximidade com outras pessoas que vão militar nesse mercado, ela é única, né? Que você não tem essa chance muito na vida profissional também. é, Mas eu lembro que você mencionou a Vetor Zero e que era uma meta considerada inatingível para todo mundo e você foi direto para a Vetor Zero. era Era a meio isso. Lobo Filmes que era a Vetor Zero B ou não me lembro? Tinha Lobo,
seria o braço. A Logo antes era uma empresa separada, ele se fundiu com a Vetor. Ele era o braço de design, motion e algo assim. E a Vetor era mais especializada em filmes que eram 100% 3D. Sim. Hoje isso já mudou um pouco, as duas já estão mais fundidas, já fazem um pouco de tudo, enfiaram filme no meio e tal. Mas existe essa divisão. E, inclusive, assim, esse primo que fazia design, e eu assisti o Vida de Inseto, que acho que dos filmes da Pixar é o filme que as pessoas menos lembram, mas tinha o começo dele, tinha uma graminha assim, e aí de repente subia uma formiguinha. Quando eu vi Uhum. aquilo, minha cabeça explodiu, porque eu não conseguia enxergar que aquilo era 3D. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu sentei, pensei, eu falei, ok, o que que eu preciso para poder fazer isso? Eu falei, tá, primeiro eu vou ter que ter um computador. Isso também é outra história, porque eu acabei tendo o computador só no final da faculdade. Então, foi bacana, porque toda a formação que eu vim tendo, quando eu tive a chance de ter o computador, ela, enfim, já tinha uma parte que estava ali sedimentada, depois pude começar a aplicar as coisas. Eu não tive tanto a chance que a galera tem hoje de, desde o começo, já estar mexendo com ele. Eu tive que dar esse salto. Sim. Mas eu tive esse estímulo, assim, de falar assim, putz, é isso aqui que eu quero fazer, exatamente isso aqui, ok. Agora vamos ver, descobrir o que que eu preciso para poder chegar lá. Com relação às pessoas, o bacana foi, é um pouco da relação que rola para quem tem filho. Fala que tem o primeiro filho, e quando vem o segundo, ele cresce muito mais rápido. Porque ele tem. Então, essas turmas, o fato de ter um pessoal que está mais para frente, já fez algumas coisas, puxa muito quem está entrando e quem está para trás e que divide esse conhecimento, né? Eu tive a chance disso na faculdade, tive algumas pessoas que eu encontrei assim. Depois eu tive isso mais intensamente no mercado. Eu acho que até porque eu não sei se é tão evidente que para poder fazer, você poderia estudar design e trabalhar com animação, mas pareciam que tinham menos pessoas naquela época do que eu enxergo que tem hoje. Hoje se fala muito mais disso, é muito mais fácil se encontrar gente interessada. Mas com certeza rolou isso, assim. Você tinha esse grupo, e dentro da animação, você tinha, que nem você citou, tinha a Lúcia, que era uma amiga que ela mexia com motion. Tinha outro que gostava de mexer com stop motion. Tipo, já tinha outro que gostava de 3D. Então, eram caminhos diferentes, mas de gente que era mais avançada que eu e que eu tive a chance de me aproximar e absorver rapidamente esse conteúdo. Então, é legal pra caramba. Muito bom. Você mencionou que você encontra vários deles correntemente no mercado, etc. É, Você encontra vários dos teus colegas do design do Mackenzie no mercado, sim. atuando? Frequentemente, assim, eu trabalho bastante com o Guto, que agora ele, inclusive, ele foi para Nova York, ele fez uma produtora lá, mas ele também trabalha, ele tem um pedacinho dela aqui, ele rolam trabalhos assim. Tem um amigo que ele que depois eu descobri, na verdade, que eu era veterano dele. Eu fui conhecer ele ao Hum. contrário, assim, eu conheci ele primeiro no mercado e depois eu descobri que ele era, era do Mackenzie. E, na verdade, eu fiquei primeiro amigo dele na internet e depois, um dia, a gente descobriu que estava trabalhando na mesma produtora. Eu olhei assim, eu sentei e falei, em casa, eu falei, ô, Conte, você está trabalhando lá? Ô, eu tô, e você, tudo bem? Eu falei, cara, então você é o cara que está sentado ali na diagonal. Ele falou, como assim? Eu falei, eu também estou trabalhando lá. E a gente não se conhecia, a gente não sabia a cara um do outro. No dia seguinte, falou, tudo bem, prazer. Então, vira e mexe, eu encontro esse pessoal fazendo. Acabei de lembrar de mais um amigo também que mexe com. Esse já foi para outra área. Ele faz esculturas, ele faz muita coisa para cinematic de games, Blizzard e tal. E ele está fazendo escultura agora, tradicional, junto com isso, em paralelo, assim. Então pensando agora, tem bastante gente mesmo que eu continuo encontrando e que faz, da galera acho que fazia animação, essas coisas, todo mundo eu tenho algum contato. Esses contatos não se perderam. Isso é super bacana. Muito. A gente recebeu umas perguntinhas aqui. A primeira delas, não sei se tem uma resposta, mas eu acho uma boa questão. Assim, o que você gosta mais? De modelar ou de animar? Então, particularmente eu gosto mais de modelar. Eu digo até porque eu animei durante uma época na minha vida em que eu era mais generalista. Isso é uma das coisas que acaba acontecendo no mercado. Dependendo da produtora que você entra, do lugar que você entra, ou você vai fazer tudo, ou você vira um especialista. Em momentos, por exemplo, quando mais de crise, é normal que você tenha mais generalistas fazendo, que eles passam para menos pessoas, falam, ó, faz tudo aí.
Em outros, você precisa dos especialistas, porque você vai ser aquela pessoa que se dedicou muito para aprender só aquele skill para poder chegar naquele nível. Claro. Eu fiz animação durante muito tempo. E eu trabalhei durante muito tempo em publicidade. Publicidade, assim, é tudo a 200 por hora. Tanto que agora, trabalhando com longa, a sensação que você tem é que Li que sua câmera está travando de vez em quando. Você estava em não que não agora, seja eu correto. estou trabalhando com longa, segue daí, porque eu acho que deu uma travada. Então, agora eu estou trabalhando com longa, em paralelo à publicidade, mas a diferença é que no longa você consegue. Você tem um pouco mais de tempo para fazer as coisas. É corrido para caramba, mas você tem um pouquinho mais de tempo. Publicidade geralmente é tudo para ontem. E aí eu prefiro modelar, porque eu consigo resolver mais rápido. E a ideia para mim de ter animado um negócio inteiro e alguém falar, não é isso, vamos mudar e ter que fazer aquilo tudo de novo, me enlouquece. Eu falo, não sei como é que alguém escolhe fazer isso da vida. Meus amigos animadores, eu falo, não, toma, resolve aí. Sim. Eu lembro que e a questão que me fez optar, na verdade, por um ou por outro, foi que eu pensei, falei, o que eu gostaria mais de ver na minha frente, assim? Uma escultura bacana de algo, um boneco eventualmente de pauzinho, super bem animado. Eu falei, eu acho que eu gosto mais da escultura. Deixa eu E aí, encaixar uma questão nessa. Rigging ainda é o pesadelo de todo mundo? você tem pouquíssimas pessoas no Brasil fazendo. Tanto que eu falo assim, se você quer trabalhar com 3D e quer ter trabalho, fique bom em rigging que você vai trabalhar para cá e para fora. Dá para montar Explica um pouco talvez. para a galera o que é rigging. Você tem alguma imagem de rigging? Eu tenho que ver, eu teria que abrir alguma coisa aqui para ver se tem. Rigging é etapa, vamos dizer, alguém modelou, fez o que parece o personagem. Aí, para animar isso, você tem que colocar um esqueletinho dentro dele, com controles. O rigging é isso. É uma etapa super técnica e que, E você tem que quando você amarrar o faz... mesh, né, nessa ossatura, né? É, exatamente isso. Aí você tem uma mão aqui e você, em vez de você pegar ponto por ponto para poder mexer para onde você quer, você tem um controle aqui em volta que você mexe assim e ele se manipula. É um troço super técnico. E é uma coisa que é aquela coisa, quando você faz bem, dificilmente isso acaba aparecendo assim. Aparece para quem tem um olhar técnico. Sim. E no Brasil tem pouca gente fazendo isso. A gente tem bastante animador. Você também não tem muita gente fazendo render. Assim, é engraçado que passa o tempo e alguns gargalos continuam meio parecidos nesse sentido. Mas eu brinco, Sim, eu falo assim, eu conheço, se você conhecer 10 riggers aqui, você conheceu basicamente 80% do mercado, assim, fácil. sim. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem. Tem mais alguma pergunta disso? Senão eu vou tentar abrir aqui uma... Tem uma que é clássica, né, nessas lives, que é quais seriam suas dicas para quem está começando? Ah, é... Imagina um garoto no colégio. Ele tem essa opção: vou seguir, vou fazer computação, vou fazer arquitetura, vou fazer design, vou fazer, enfim. E ele imagina assim que gostaria de trabalhar nessa área, como você imaginou no momento, né? O que você Uhum. acha que são uma ou duas dicas que são fundamentais que o cara deve, pontos que o Uma, cara deve focar? é, acho os canais, hoje em dia tem muita coisa em português. E você tem bom Travou buscar de fazer um novo. básico e se jogar no mercado. Opa, vamos lá. Acha canais, por exemplo, no YouTube, Facebook, você tem os canais lá de gente ensinando essas coisas, que te permitem aprender um básico para começar a andar com isso. Não necessariamente você vai ter que se dobrar muito, já está tudo lá, inclusive está em português. Isso é a primeira coisa. Segundo, é aproveitar esses canais digitais, que é uma coisa que eu não tinha, para fazer contato com as pessoas. Puxa, você falou, nossa, gosto daquele cara, gosto. Ah, tem esse cara que eu acho bacana, acha ele numa dessas mídias, manda um oi para ele. Seja educado sempre também. Mas elas permitem que você faça esse contato, então você pode chegar mais próximo dessas pessoas e pode dar dicas. Eu fiz isso com... Eu perdi a conta de quantas pessoas eu acabei fazendo isso. Tem inclusive um amigo meu que ele me mandou uma vez uma reel, a gente teve a chance de trabalhar junto no longa, ele mandou e falou, ô cara, tudo bem? Ó, tipo, fiz uma reel, se você puder dar uma olhada, o que você acha? Ficaria muito grato e tal. Eu olhei, mundo pequeno, né? Também depois eu descobri que ele era irmão de uma amiga minha que estudou comigo no Mackenzie. E aí ele falou, o que você acha? Eu falei, oh, eu já tinha visto, achei bacana. Ele falou, que legal. Eu falei, ó, vou te explicar o que eu acho e o que eu não acho disso. O que eu acho bom? Eu gostei disso, 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 por conta disso, disso, disso.
que eu acho que você tinha que mexer? Esses pontos aqui por conta disso. Ele falou, putz, que legal, cara. Nossa, ele falou, no fim das contas, eu fiquei conversando com ele perto de 2 horas e eu passei dicas que eu levei meses para poder descobrir aquilo e ter aquelas informações. Então, busca essas pessoas, tenha humildade para buscar elas, porque eventualmente as pessoas vão ver o teu esforço, eles recompensam isso. Você consegue começar a ter um acesso que uma produtora para pessoas. Sei lá, eu vejo alguém que está estudando, tem um caso de um amigo que ele é acho que ele é do grupos de 3D, e o pessoal mais sênior já conhece ele. E acho que a internet foi instalada. Pronto. O que acabou acontecendo? Eu indiquei ele para um trabalho de um outro amigo que ele precisava de gente um pouco mais júnior. Ele falou: eu não preciso de ninguém que seja um bambambam. Bam, bam. Alguém que saiba fazer o básico já supre a minha necessidade. Peguei a reel dele, mostrei para ele, falei: tem esse cara aqui, ele ponta firme bacana. Então, de repente, eu fui a ponte para ele poder chegar numa empresa. Sim. Você nunca sabe exatamente como vai ser isso. Você pode mandar e-mail para eles pelo, tem vaga aberta aqui, você pode conversar com alguém, você pode colocar no Facebook um post falando, tá aqui a minha reel, eu fiz umas coisas assim, alguém pode ver e te indica. Então, use esses canais digitais, tanto para falar com as pessoas, quanto para um portfólio, que é um negócio que eu sempre tive problema em fazer. Porque mais vale você ter alguma coisa exposta, que seja eventualmente mais ou menos, do que você não ter nada. Claro. Você tendo a coisa mais ou menos, alguém pode falar, melhor é isso, 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 e assim vai. Então, é isso. Usa esses canais digitais que estão disponíveis e se você viu o nome da pessoa, se você viu um filme, viu o nome de alguém que você gosta, procura na internet. Eu acabei ficando amigo de um cara que foi modelador na Pixar assim. Eu achei o blog dele, comecei a me corresponder e virei amigo dele. E a gente troca ideia até hoje. Então, começou do Super. nada, porque ele tinha um blog e estava lá para quem quisesse achar. Né? Deixa eu voltar um pouquinho para a faculdade, assim. Muito bem. Você teve um percurso na faculdade. O que em especial te marcou, né, nesse período na faculdade? Em termos de assuntos, professores, ah, projetos que você fez durante a faculdade? Porque você fez projetos do design mais generalista, né? Na verdade, você Uhum. fez na área de programação visual. Evidentemente, você sempre teve esse foco na animação, mas você enfrentou uma série de outros projetos, né? Fala um pouco desse percurso. Porque eu vou explicar o porquê da questão para todo mundo que está ouvindo. As, algumas pessoas podem entrar na faculdade com uma ideia muito vaga de que percurso vão ter no profissional e vão se descobrir na faculdade, e outras pessoas entram já com uma perspectiva mais focada, né? A faculdade atende, me parece, bastante bem esses dois públicos, esses dois tipos de pessoas, né? Mas eu imagino, no teu caso, que era mais focado, você tem que enfrentar projetos de outras áreas. Como isso pode ter colaborado com a sua evolução profissional, pessoal? Ah, bom, o que eu entrei que eu estava mais, na época que eu ficava ansioso, era coisas relativas a desenho, porque era que eu gostava pra caramba, então aquilo falava diretamente com o que era um assunto de interesse meu, e algumas das aulas me forçavam a estudar e fazer aquelas coisas que em toda área que você gosta, fala, isso aqui é meio chato, não quero fazer muito. Era perspectiva, era desenhar umas coisas, você fala, mas é tão chato fazer o pé do personagem, um negocinho, falando, não, isso te força a falar assim, não, você vai ter que estudar isso aqui, você vai ter que melhorar isso aqui. É engraçado, eu me lembro muito de algumas aulas de tipo, plástica, por exemplo, que era um troço que era no começo do curso, aquilo mexia com uma parte da minha cabeça que eu uso muito profissionalmente, mas não era óbvio na época, que era, propor uma forma X usando um material assado, formar um módulo para replicar isso. Hoje eu acabo usando algo parecido com isso quando eu tenho que fazer, dependendo do tipo de cenário, a gente trabalha de forma modular, trabalha em forma espalhar, tá, tá, tá. Acho que o mais legal é isso, era como algumas dessas outras matérias acabaram me forjando no sentido de ir em direções que eu não estava tão confortável, ou que eu não me sentia totalmente confortável, mas que também tinha um pé em coisas que tem um aspecto visual, algo assim. Isso tudo eu puxo porque eu faço hoje, em termos de animação.
Cortou. Pensando em fazer animação. Opa, Hum. voltou. Não, tinha cortado, mas eu acho que não perdeu nada. Eu entrei querendo fazer animação, tendo esse interesse, mas sem ter a menor ideia de como que eu ia entrar nesse mercado. Era aquela coisa, falar, eu vou fazer isso aqui, mas por mágica em alguma replicar isso. Hoje eu acabo usando algo parecido com isso quando eu tenho que fazer dependendo do tipo de cenário, a gente trabalha de forma modular, trabalha para espalhar, Acho que o mais legal é isso, era como algumas dessas outras matérias acabaram me forjando no sentido de ir em direções que eu não estava tão confortável, ou que eu não me sentia totalmente confortável, mas que também tinha um pé em coisas que tem um aspecto visual, algo assim. Isso tudo eu puxo para o que eu faço hoje, em termos de animação. Cortou. Pensando em fazer animação, opa, Hum. voltou. Não, tinha cortado, mas eu acho que não perdeu nada. Eu entrei querendo fazer animação, tendo esse interesse, mas sem ter a menor ideia de como que eu ia entrar nesse mercado. Era aquela coisa, falar, eu vou fazer isso aqui, mas por mágica, em algum momento isso vai acontecer. Eu acabei recebendo, os caminhos foram aparecendo conforme eu fui me interessando e me jogando nessa direção. Então, eu lembro você falou, trabalhos que marcaram, eu lembro muito desse que eu tive que fazer em plástica, que parecia uma estátua, que fiz um negócio assim com metal, porque tinha isso de pensar fora da caixinha. Eventualmente o pessoal estava usando papel e eu quis usar um troço que era um pouco mais complicado, gerava um problema para mim, mas também me fazia pensar em como que eu resolvia aquilo, sendo que tinha que ser metal, que eu pus na cabeça que ia ser. Tinha, tinha a parte de história em quadrinho e desenho, que eu lembro de ter que fazer alguns desenhos estupidamente grandes também, era aquele, Já. tô acostumado a desenhar aqui, mas agora eu vou ter que fazer um desenho desse tamanho. Você fala, putz, como é que eu vou resolver isso? E qual que era o nome daquela outra aula? Agora eu tô sentindo, eu tô ficando velho. Faz Ai, nem perto. tempo. Assim, coisa com certeza. O que foram, principalmente, mais do que as aulas, os papos que eu tive contigo. Que é um negócio que eu me peguei discutindo até outro dia, falando assim, como era bacana, como aquilo me fornecia outra visão sobre o que era a faculdade, sobre o que eu estava aprendendo lá, sobre essa relação das pessoas, que eu vejo o peso que isso tem. Conseguir administrar esse tipo de coisa profissionalmente. Eu acho que foi, falando em poucas linhas, meio tortas, mas eu acho que isso. Queria que você mostrasse algumas coisas, assim, tipo, não sei se você tem imagens dos primeiros projetos, Com todo prazer. projetos mais favoritos, projetos importantes na sua carreira, enfim. Aqui, deixa eu ver, compartilhando aqui. Vocês estão vendo aqui? Estou vendo o seu navegador de arquivos. Muito bem. Esse projeto daqui, tive em termos profissionais. Quando eu falei que eu entrei naquela empresa da Anima King, eu entrei meio para ser generalista, eu ia fazer o que aparecesse por lá. Aí eles conseguiram fechar um projeto, que era esse filme que chama Yara, que era de uma série de projetos da série Juro que Vi. Eu serei, outro falava sobre Boto, eram sobre lendas brasileiras. Aqui, eu ainda estava trabalhando, então eu comecei fazendo escultura. Isso foi um troço engraçado, porque eu nunca fui o cara que esculpiu, eu era o cara que desenhava. Sim. E, em uma das aulas do Mackenzie, a gente tinha que fazer uma escultura e tinha que trabalhar com, no caso eu escolhi um personagem para fazer, e eu fui desenvolvendo esse lado. E a primeira coisa que eu fiz para esse curta foram as esculturas desse menininho que está aqui na frente e do cara que está sorrindo com os dentes de ouro na boca. Ela serve de referência para os animadores 2D. Então, é um projeto que eu tenho muito carinho, porque literalmente foi o primeiro passo que eu tive nesse mundo. Eu fiz isso e depois eu comecei a fazer a animação 2D nele. Foi onde eu aprendi a fazer. Ó, ele é dessa série aqui, tem esses outros filmes. Eu trabalhei só no IAR. Aí eu comecei a fazer animação 2D. E cleanup, que são, enfim, duas etapas aí no meio do processo. Mas isso trabalhando no papel. A gente ainda trabalhava em mesa de luz,
virando, flipando os papéis e tal. Depois disso, eu tive a chance de fazer um troço que, quando eu comento com os amigos, eu falo... A minha avó falava que eu fui a única pessoa que fez ela assistir esse programa. Foi por minha culpa. Eu tive, eu, a qualidade tá uma porcaria, mas eu fiz a cabeça do ratinho, desse daqui, para essa abertura. Isso é um troço que eu fiz em 2 dias. Lá foi um final de semana. A gente teve, sei lá, 2 semanas para fazer tudo isso aqui. Você estava na faculdade ainda nessa época? Isso aqui eu tava... Se eu não estava na faculdade, eu estava já no finalzinho dela. Sim. Talvez eu estivesse para sair. Foi um trabalho que me marcou também, porque era aquela coisa, meu Deus, agora eu estou vendo o que eu fiz, ele está na TV. O que aconteceu foi que eu fiz uma transição da parte de escultura para uma parte de desenho tradicional, 2D, para o 3D. E eu fiz isso meio rápido, eu fiquei 1 ano e... Aqui no meu portfólio, eu trabalhei por uns 2 meses nele, e aí eu acabei entrando na Vetor Zero, que a gente tinha comentado anteriormente. Sim. E lá, em pouco tempo, eles me passaram esse bonequinho aqui para fazer. E essa aqui já é a minha versão, era a primeira versão moderna, vamos dizer, dele. E aquilo que eu tinha comentado contigo, rolou um senso de responsabilidade de falar, Bahia, todo mundo vai ver isso, isso vai aparecer na TV, vai aparecer em tudo que era lugar. Eu tive um orgulho danado na época de fazer Claro. isso aqui. Daqui, eu fiquei quase 4 anos na Vetor. Eu fiz um zilhão de coisas em publicidade. Agora, falando até um pouquinho dessa trajetória profissional, eu fiquei 4 anos lá e trabalhei com tudo que era publicidade que você possa imaginar, e ainda não era viável trabalhar no Brasil com entretenimento, que é o que a gente chama de séries e filmes. Você não tinha muita Sim. coisa aqui, então tinha um pessoal que estava indo para fora. Depois da Vetor, eu trabalhei 4 anos como já mostro mais coisas aqui. Trabalhei 4 anos como freelancer, onde eu expandi ainda mais os meus contatos profissionais e fui trabalhar com o resto do mercado todo. Quando eu estava na Vetor, eu já comecei a fazer alguns freelas, então isso serviu para abrir o leque do que eu podia fazer. Do mesmo jeito que você falou, quando você está fora do mercado, você vai mandando e-mail, vai dando um oi aqui e ali, dentro do mercado, isso acaba acontecendo e você recebe esses pedidos de trabalho, você vai fazendo, os contatos vão se abrindo. Eu trabalhei com basicamente todo o mercado e foi em 2013 eu comecei a fazer uma série ou 2 filmes. Eu já estava acho que 4, 5 anos e a série foi essa daqui. Aqui. Era a série do Que o Monstro Te Mordeu. Essa série era baseada assim, as crianças, acho que são 52 episódios, mais 300 episódios online. As crianças desenhavam os personagens que representavam sentimentos. E aí o que eu fiz foi pegar esses personagens e transformar eles em algo 3D palpável e que eles apareciam durante o filme. Foi uma realização profissional para mim, porque putz, eu estou começando a sair daquele espectro de trabalhar só com publicidade e estou indo para outra coisa. E eu fiz essa série toda lá e na sequência eu fui chamado para poder fazer esse filme daqui. Isso aqui foi para mim a grande vitória, porque quando eu entrei na faculdade, que eu sonhava em fazer o longa-metragem, fazer o longa era só um sonho mesmo, aquela coisa, tinha na cabeça, mas você fala, putz, você acha que você vai fazer mesmo? Eu falo assim, não sei. Aí enfim, apareceu a chance, então aquela coisa, putz, diferente de outro lugar, de outro país, eventualmente você fala, nossa, eu tenho essa chance e não tenho mais nenhuma, eu tenho essa chance e tenho muitas outras que vão aparecer, para mim eu só tenho essa chance. Então, enfim, me joguei no filme, todo mundo que trabalhou deu sangue nele. Eu tive a chance de fazer um monte de personagens. Eu fiz o Lino, que é o gatinho, o design final também é meu dele. Esse carinha aqui gordinho, que é o Dom Leon, essa menininha, e ainda fiz alguns outros. Fiz um monte de cenário. Foi onde eu pude aplicar o conhecimento que eu tinha ganho no mercado e na faculdade.
também onde era a síntese de tudo aquilo. Depois que eu terminei esse longa, Abre ele aí para a gente ver. opa, não tá aparecendo, né? Não, Disfarça. não. Desculpa. Peraí, deixa eu dar um share direito agora. Agora sim. Perdão, gente. Agora sim, agora foi, né? Sim. Tá. Eu fiz esse gatinho, esse cara gordinho, essa menininha e mais alguns personagens, né? É um filme 100% 3D, ou CG, que nem a gente chama. Uhum. Ele foi para o mundo todo, tem pôster dele em russo, em grego, em coisa assim. Foi muito legal ter feito isso. Sim. E aí foi onde eu entendo que eu dei mais um salto na carreira, porque daí eu passei a fazer. Eu voltei para o O2 e eu comecei a fazer efeitos para filmes. Aqui tem alguns. Esse aqui, no caso, foi um filme que eu fiz antes, mas eu fiz um pedacinho dele, então nem conto como se tivesse feito para valer. Aqui, só para vocês verem, são alguns dos filmes que eu acabei trabalhando, fazendo efeitos. Tanto cenário 3D, quanto alguma prop, quanto um... Esse aqui é um curto, né? Quanto um dublê digital. E foi mais um passo nessa direção, porque eu já tinha trabalhado com comerciais que eram fofinhos, 100% 3D. Depois eu consegui fazer alguns efeitos que também tinha uma pegada mais infantil. E aí eu passei para fazer efeitos. Então eu cobri meio que todo o espectro do, do 3D. E aqui Sim. eu passei a trabalhar. Tem um make-off simples aqui, por exemplo. Esse foi um prédio que eu fiz para uma série. Eu e mais um modelador. Você passa tendo desafios diferentes do que você tem no, nos fofinhos 3D, vamos dizer. E é engraçado assim, isso aqui tem a ver também com o que você aprende em faculdade, porque quer queira, quer não, eu tive que estudar a estrutura de um monte de prédio para conseguir fazer um prédio que fosse convincente o suficiente, que tivesse que ele caísse do jeito que a gente precisava quando ele tivesse Sim. Sim. desabando. Outro exemplo de Fenomenal essa efeito, daí. de efeito que eu fiz também, tem nessa cena. Não, esse aqui é o Real Discourse. É aqui. Eu vou passar a sequência assim, depois eu mostro como a gente chegou lá, tá? Acho que 2 meses. Bom. Isso aqui começou com um supervisor vindo para mim falando: então, cara, a gente tem um projeto aqui, eu estou querendo fazer aquilo, eles estão pensando em fazer alguma animação, mas eu queria fazer em 3D, uma coisa real, assim, assado. O que você acha? Eu falei: então, ou a gente consegue escanear o ator e partir dele, ou isso aqui não vai dar certo, que nunca vai ficar parecido. Ainda tem gente hoje que olha e não acha parecido, mas o que aconteceu foi que, junto com outro amigo, a gente bolou um scan 3D que ele era isso aqui. Isso aqui era uma cadeira em cima de uma pizza, parecia uma pizza dessas giratórias. Eu fiz essas marcações nela aqui e parece que é muito complexo, mas são só 3 câmeras aqui que a gente prendeu para poder tirar foto de alguém girando. Usando essa traquitana aqui, a gente fez isso aqui. A gente escaneou o Tony Ramos. Então eu tive É material base. similar ao processo usado no Matrix, na verdade, né? Isso, exatamente. Era uma versão bem low cost do que os caras fazem com alguns equipamentos que custam US$ 1 milhão ou R$ 1 milhão, algo assim. A gente fez com 3 câmeras usando tecnologia low cost. Com isso aqui eu esculpi aí um chifre nele. Aqui tem um exemplo de... Por exemplo, você vai estudar design, olha que bacana. Eu pude usar o design no chifre dele. Se assim, assim, assim. E aqui tem uma versão, depois que a gente terminou de fazer isso aqui, como que ele ficou. Ele com a cabeça Uau. assim, o corpo. Eu acabei colocando... É legal isso, assim, tem um pouco da nerdice, algumas coisas que te levam a querer estudar uma coisa, às vezes você tem a chance de poder colocar ela profissionalmente no teu trabalho. Aqui no caso, tem umas referências ao Sandman, que é um quadrinho do Neil Gaiman, e algumas outras coisas como Hellboy, que estão escondidas aqui. Ninguém sabe disso, mas agora, enfim, agora vocês sabem, né? Esse foi outro passo bacana, porque era assim, era um tipo de efeito
que a gente não costuma ver muito sendo feito no Brasil. Então, e tem a ver com animação e VFX, né? Sim. E isso já está mais próximo do que eu fiz. Outro trabalho que eu fiz lá, na verdade foi um pouquinho antes dele, foi esse ogro aqui. Isso aqui é o concept que a gente recebeu. Aí o diretor pediu algumas alterações nele, e mais um amigo transformamos aquilo lá nisso daqui. Aqui tem um exemplo de como eu construí ele no 3D, enfim, como é o wireframe, os quadradinhos dos quais eles são feitos, e a gente tem o resultado final dele aqui. Magnífico. Me diz uma coisa, são duas questões, eu vou tentar juntá-las numa só, mas a primeira delas, hoje você tem um estúdio, você continua como freela, e a segunda delas todo mundo sabe que é um bocado difícil trabalhar em equipe, em que você tem inputs diversos e você tem demandas muito diversas, limitações de cada membro da equipe, né? Uhum. Não sei se você consegue juntar numa única resposta, são duas questões, na verdade, né? A primeira delas é essa, como se faz sua presença profissional do ponto de vista mais formal, se você é uma empresa, se você é um estúdio, se você faz parte de uma empresa, se você é simplesmente autônomo. E a segunda delas é como você gerencia essa multidão de inputs e puxa para cá, puxa para lá, no desenrolar de um projeto. Bom, hoje em dia eu sempre, desde que eu saí da faculdade, eu sempre tive um CNPJ. E em alguns momentos eu estava dentro de uma empresa. Hoje, eu tenho um contrato com a Gulani para comandar a parte de modelagem de um longa, que é o longa que a gente está fazendo. Eu até mostro duas imagens daqui a pouquinho. Mas Oba! eu continuo trabalhando como freelancer em paralelo. Como freelancer, eu costumo prestar dois, três tipos de serviço. Um deles é modelagem. Alguém me procura porque ele precisa dessa etapa específica do processo. Ele fala, já tenho quem faça o concept, já tenho quem vai animar, fazer rigging, fazer todo o resto, mas eu preciso de você para tornar isso aqui algo, para criar esse modelo. Então, eu faço isso. E às vezes me procuram falando, olha, eu preciso fazer essa animação toda. Nesse caso, o que acontece? Eu monto uma equipe e a gente entrega isso. Eu tenho um amigo meu que eu trabalho muito junto, aliás, foi o cara com o qual eu fiz o que a gente chama de Capetone aqui, que é o Tony Ramos Diabo, esse Ogro, eu fiz mais um monte de projetos com ele, a gente trabalha muito bem junto, então nós dois juntos somos quase que um estúdio. Então a gente tem se vendido mais dessa forma. E a quarta coisa que eu faço também é, eventualmente, alguém me procura e como eu conheço já muita gente no mercado, eu monto a equipe para essas pessoas. Uma maneira de você conseguir equilibrar isso é quase como você poder administrar as matérias que você tem na faculdade. Você tem, eventualmente, um monte de coisa caindo em cima de você, você tem coisas em datas parecidas. Você fala, ok, então eu vou ter que dobrar minha cabeça para aprender a lidar com isso. Porque a vida, ao contrário do que a gente acha, inclusive nos cursos, mas que injusto, essas coisas vieram juntas. Na vida vai vir basicamente tudo assim, e você vai ter que bolar esses mecanismos. Existe um lance de sorte, eventualmente, de você conseguir ter as coisas caindo uma depois da outra, mas normalmente quando vem tudo de uma vez. Aí eu tenho que usar, tem a parte artista e tem a parte mais empresário. A parte artista me permite, nesse monte de coisas que vem, escolher aquelas que eu acho que são mais legais para eu fazer. A parte empresário, eventualmente, fala, eu vou pegar contatos que eu tenho e eu posso administrar essas pessoas para poder oferecer aquele serviço também. É o que eu tenho feito hoje em dia. Às vezes também, quando eu sei que tem amigo precisando de trabalho, a gente vai lá e passa um para o outro, enfim. Mas eu tenho feito as coisas assim. Então, eu sou um freelancer que trabalha focado em animação, mas eu estou fazendo esse shift para poder oferecer assim, você vem com uma ideia, eu te entrego um modelo pronto para animação inteiro. Eu ainda prefiro fazer isso do que fazer a animação toda. E a questão é porque a animação demanda muita coisa, Sim. que você vai precisar de muita gente. E eu sei que com essa equipe, com duas, três pessoas, eu consigo oferecer esse pacote já inteiro para o cliente. É o que eu tenho feito nesse momento. Então, tem até um exemplo, é que eu não tenho ele aqui, mas tem um exemplo de um trabalho que eu fiz com esse amigo para Riot Games, em que eles precisavam
enfim, a gente fez um concept baseado numa ideia deles. Era uma coisa que eventualmente você vai olhar e vai parecer que tem 10 pessoas em volta fazendo, mas foram só 2. Porque a gente conseguiu dividir esse trabalho e para eles nós somos tipo um estúdio. Então eu tenho equilibrado assim, existe o meu eu modelador e o meu eu que seja a modelagem ou seja a série inteira. A parte de equilibrar isso tudo, assim, eu falei um pouco antes, mas é um pouco de vivendo isso e você começa a poder a entender as coisas não só como alguém que vai lá, a gente comentou também, só o cara que vai lá e vira o especialista que mexe o pixel, que mexe o vértice, mas se ver alguém que passa a entender aquilo como um negócio, como um business. É o que eu tenho mais me dedicado a aprender agora e Fala do exercitar. longa, então, um pouquinho. Esse longa, por exemplo, a gente está fazendo, a gente está na Porque pré. você tem esse papel, você coordena toda a modelagem, quer dizer, você coordena uma equipe de Isso. profissionais. No momento, eu ainda não, a gente não chegou na etapa de lidar com essa equipe. A gente está numa preparando o material para poder mandar para essa equipe e falar, ok, vai. Então, eu estou preparando diretrizes de como que as coisas têm que ser construídas, por que elas têm que ser construídas daquela forma, lances técnicos. E eu tenho trabalhado... Deixa eu cortar. Você sente o impacto de ter aprendido a trabalhar com projetos no curso de design ao assumir um trabalho desse tipo? Pra caramba. É muito diferente ser só um artista do que ser alguém que consegue coordenar. Assim, a gente brinca que alguns dos problemas que a gente tem na área, porque às vezes você tem artistas fazendo o papel de coordenador sem ter O isso preparo. implementado na cabeça. Vira uma zona absurda. A animação é uma coisa que, inclusive, tinha um cara que era producer na Pixar, que ele falava, quem quer que seja que teve a ideia de fazer filmes de animação, ele estava completamente fora de si. Porque esse negócio é uma quantidade de problemas, é uma confusão absurda. Às vezes eu paro e olho para a quantidade de coisas que a gente está fazendo e falo, é uma coisa meio de louco mesmo se propor a fazer isso. Então, as coisas têm que ser muito esquematizadas, tem que ter os porquês, elas têm que estar divididas em etapas. É um jogo também entre gestão e criatividade, né? Exato. Às vezes você fala, putz, eu quero muito fazer isso. Fala, mas fazer isso aqui, ó, a gente precisa de mais 3 meses. A gente não tem 3 meses. Fala, tá, então larga isso e vamos priorizar outra coisa. É sempre esse jogo de equilibrar esses pratos. E com certeza, assim, gestão é o que faz a coisa andar e ser... Porque dá para você fazer um filme na força, gera uma indústria, se você fizer só na força bruta. Então, a ideia toda aqui é assim, quanto mais a gente conseguir profissionalizar isso, mais estável o mercado começa a ficar e a gente começa a pensar não em só esse projeto, aquele outro. Esses 3 projetos, daqui a 4 projetos. Deixa eu aproveitar um pouco e fazer um comentário assim de como o curso do... Aliás, você tem que nos visitar lá, né? Vamos arranjar um evento para você. Mas o curso passou a ser um curso generalista desde o teu tempo, né? Mas com uma ênfase muito forte em gestão, em design thinking, em pensar como estratégias de design são implementadas não só no desenho, na concepção da coisa em si, mas em todo o processo que leva à necessidade de ter uma coisa, como essa coisa interfere na vida das pessoas. Então, é um modo de ver o design um bocado mais abrangente. E ainda assim, a gente tem optativas como animação, como fotografia, que permitem a qualquer um dos estudantes perseguir esse seu objetivo de vida, como você perseguiu o teu, né? Mas é curioso isso, essa questão da gestão, ela se transformou num tópico essencial em design, e tanto que tem vários pensadores que pensam em design thinking de serviços, por exemplo, que é um tópico nosso, estudando como os designers trabalham para resolver problemas complexos. Então, nós viramos objetos de estudo de outros campos do saber, né? E em algum momento a gente decidiu falar, ok, então se estão falando sobre como nós pensamos e trabalhamos, vamos falar nós mesmos, né? Perfeito. Curioso. Mas eu queria ver o spoiler desse longa. Não é nem tão spoiler assim. Eu falei que se eu mostrar alguma coisa da produção, eu sou levemente processado. Eu ainda não estou em condições financeiras de ser processado assim, mas
Aqui a gente tem 2 imagens que já foram liberadas. Apareceu aí? Apareceu. Boa. Uau! Você já Cortou o áudio. tem... Esse aqui é uma... Congelou, Lick. Opa, eu falei, tem... Está congelando muito. Acho que os Aqui a gente produtores estão tem, sei lá, interferindo na tua 100 transmissão. ou mais de 100. E aqui tem a outra imagem de 2 dos personagens. É um sofisticado visual, né? Também. Travou. Deixa eu fechar. Ok, nós estamos quase 1 hora no ar. Hoje o Charles volta. A gente está com uma garotada nos assistindo e imaginando nesse momento, será que é o curso de design que eu sigo ou eu vou fazer direito? Né? Provavelmente não, ninguém tem essa opção tão radical. Né? Mas a gente tem as inscrições abertas para o vestibular do Mackenzie até o dia 30. Né? Na, aqui ao lado da live tem uma descrição desse canal do Design Experience Mackenzie e tem um link para a página de vestibular. Né? Então, o link está travado, acho que ele está tentando se reconectar. Opa, voltou. Voltou? Então tá. Só tava comentando que a gente está Bom, com... pessoal, se tiver alguém me ouvindo ou vendo, eu vou continuar mostrando algumas coisas só para vocês não ficarem completamente entediados, ok? Ok, vai lá. Bom, eu tinha falado com o Charles. Aqui são 2 outros dos personagens. Isso ainda é um conceito muito feito muito no começo. Enfim, dá para ver um pouco da ideia. Tem um desafio muito legal mesmo. É uma dessas coisas que, ainda quando eu estava na faculdade, era só um sonho poder imaginar se possível fazer algo próximo disso. Era, não, ou melhor, não dava para imaginar fazer algo assim. E hoje, enfim, está se tornando uma realidade bacana para quem está entrando em curso de design agora. Isso se torna muito mais comum. Você vai ter, com certeza, você vai ter chance de trabalhar em filmes assim, você vai ter chance de trabalhar em jogos assim. Temos o CD Games aqui, principalmente mobile, expandindo horrores. Então é algo plausível, inclusive durante a faculdade, de você começar a trabalhar nessa área já e poder misturando o que você está pegando nas aulas e no curso, já aplicar profissionalmente. Sim. Esse desenho quem fez? Aqui, vamos ver. Aqui outro exemplo de algo que eu fiz, acabei fazendo profissionalmente durante essa passagem quando eu estava saindo de longa, indo para VFX. Ele é um personagem todo fofinho, mas ele estava inserido num ambiente real. Deixa eu colocar em loop, inclusive. Ele já tinha um pouco dessa pegada efeito especial, por conta disso. Uma coisa que as pessoas nunca notam aqui é que esses 3 frascos aqui, inclusive, são 3D, eles não são de verdade também. Eu fiz muito isso durante o começo da carreira também, esse tipo de embalagem, assim. Fantástico. Aqui, só para vocês verem, tem um turntablezinho dele. Você chegou a trabalhar com design mais tradicional, Lick? Vamos ver que outra coisa que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Aqui tem um pouco do processo. Eu não sei se todo mundo está vendo, ou quem está vendo,
você tem conhecimento disso, mas esse aqui é o processo para se fazer um filme ou propaganda ou algo assim. A diferença é que no caso do longa-metragem, você leva muito mais tempo para fazer essas coisas, porque geralmente tem muito mais elementos. Mas Sim. começa com uma ideia, que depois vira uma história, que vira um storyboard. Esse storyboard é animado, aí ele vira um troço que chama animatic, ou animatic. As pessoas começam a fazer o desenho de como vão ser esses personagens, cenários e tal. Tem a pesquisa e layout aqui. Entra a minha parte, que é modelagem. Eu, de vez em quando, eu faço um pouco de design também. Isso é um troço bacana, porque geralmente, mesmo os especialistas na área, ele é legal. Sempre que ele tem um pouco de conhecimento mais comum, é você começar a trabalhar como generalista e depois você vai entrando numa especialidade, assim. É mais ou menos Lick, aquilo que o você me Charles está ouve? falando que acaba acontecendo na faculdade. Você acaba, mesmo você tendo uma área de interesse, você acaba vendo um pouco de tudo. E Lick, ele te dá base para poder se você me colocar ouve? melhor no processo. Então, aqui, no caso, eu gosto de modelar, mas eu entendo um pouco de design e eu entendo um pouco de rig, textura que vem depois, ou mesmo animação. Eu consigo rolar a bola mais no pé do outro artista, entende? Então, enfim, a coisa é modelada, texturizada, fazem o rigging, que é colocar os controles, ela é animada. Fazem os efeitos, iluminam e renderizam. Quando renderizam, é quando você tem a imagem final do filme. Só que essa imagem final que está aqui não é a final final. Essa é uma imagem que depois ela vai ser composta. Composta assim, imagina que você pega uma imagem e você separa. O que é brilho vira uma coisa, o que é cor vira outra e o que é sombra vira outra coisa. Esse artista, ele vem, ele monta isso, põe um em cima do outro, para daí sim ficar do jeito que você vai ver no final. Depois dele vem um artista de motion graphics, que eventualmente coloca títulos, essas coisas, e é feita uma correção de cor. E aí você tem o produto final. Então, você imagina, é muita gente envolvida num processo só. É, por isso, quanto mais você souber dessas outras etapas, melhor isso aqui acaba fluindo. Lick, você me ouve? Eu acho que o Charles está de volta, eu não estou ouvindo. Vou reiniciar aqui. Tá bom. Já volto. Só um minutinho, pessoal, ele está reiniciando. O mundo inteiro está trabalhando pela internet, então as conexões ficam mais esquisitas, né? Já já ele volta. A gente vai fazer uma surpresa para o Alex Lick. Ainda bem que ele não está ouvindo agora, porque vai ter uma surpresinha e vocês que vão entrar no design vão ter uma chance de ouvi-lo falar, talvez mais detalhadamente. Lick está no ar? Voltamos. Então, a Nara, que é a nossa coordenadora, o curso de design, assim, a Nara coordenou o curso na tua época, depois ela ficou muitos anos, daí eu assumi a coordenação durante 3 anos. Depois o Marcelo Oliveira, você lembra dele? Desenhava aviões, assim, super desenhista, né? E agora ela retornou, né? E ela acabou de me pedir para te convidar aqui ao vivo, a queima-roupa, para ser o professor na aula magna, que é uma aula inaugural do curso que a gente faz todo semestre. Então, você está oficialmente convidado. Ela não tem a data exata, mas assim, eu adoraria que fosse presencial, a gente ia matar saudades, etc. Mas aí a gente organiza essa aula de maneira que esses conteúdos que você mostra fiquem disponíveis também para a mulherada olhar. Então, super prazer te convidar. Super. Vai ser um prazer. Obrigado mesmo, uma honra. Então, a Nara está me fazendo outro pedido aqui. Dá só um segundo. Eu não sei se a gente estende um pouco mais, mas eu vou pedir para quem está assistindo mandar algumas perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta que você possa responder. A gente tem a nossa aluna estagiária que monitora lá as comunicações do canal do YouTube. Enfim. A gente tem nesse período esquisito de coronavírus, a gente tem feito cursos usando esses recursos à distância, Zoom e assim por diante, né? Inclusive desenhando em cima dos desenhos dos alunos, usando a internet como interface, usando essas plataformas. E, em geral, tem funcionado bastante bem, né?
mas nosso curso segue presencial, na verdade, para todos os efeitos. Então, a gente tem feito questão que as aulas fossem sincrônicas, ao vivo, com os conteúdos sendo discutidos ao vivo, não são aulas gravadas, né? Legal. E eu acho que se tudo der certo e não tiver mais pragas de gafanhotos, por meados de setembro a gente volta às aulas laboratoriais, que são super importantes, o nosso curso celebra, né? Uhum. O curso sempre teve uma carga de trabalhos práticos muito grandes, né? Que legal, boa. Deixa eu ver se chegou E aqui tem algumas sido curioso questões. porque o meu mercado, ele também, ele sempre funcionou com um mix dos dois. Quando a Sim, gente presencial é um lugar, mas, por exemplo, freelas eu não ia para os lugares, eu sempre fiz de casa. Hoje em dia, para o longa mesmo, a gente tem um lugar que está todo preparado para receber todo mundo, mas ainda estamos em hold. Então, ele está lá segurando e, por enquanto, está cada um na sua casa. A gente faz encontros aqui e vai fazendo update e a gente tem conversas quase... Antes a gente tinha todos os dias, agora está mais espaçado. Mas a gente segue compartilhando tudo que está sendo feito e a gente consegue tocar essas coisas virtualmente. me explica, pode ter escapado um pouco, deu umas falhadas na aula. Exatamente qual a sua responsabilidade como coordenador de modelagem? Sim, a gente estava falando. No longa, né? Eu tenho que, basicamente, tudo que vai ser construído num filme de animação, num filme real, você escolhe uma locação, você pega um ator, você vai lá, filme e vai embora. Num filme 3D, você tem que construir tudo. Inclusive as coisas que as pessoas não lembram que tem que construir, tipo, tem que fazer o design de uma maçaneta, tem que fazer como é o taco no chão, alguém tem que pintar a cor disso, e por aí vai. A minha responsabilidade é construir esse mundo todo. Então, personagens, cenários, e pensar nisso na melhor maneira de poder implementar isso no longo. Então, que tipo de movimento de câmera que a gente vai ter? É melhor que esse cenário seja cortado no meio em pedaços, ou um jeito só. O personagem, ele vai ficar de pé, ele não vai ficar de pé, ele vai andar. Isso implica tecnicamente. É bem o que mistura aquelas duas coisas que a gente estava conversando. Tem uma parte artística muito forte, que é qual a forma dele, e tem a parte técnica, que é o que ele vai precisar fazer para eu saber como é que eu construo isso aqui para ele ser capaz de produzir isso. Então, minha responsabilidade lá é a modelagem inteira, personagens, filmes e tudo mais. A gente falou, a gente tem, sei lá, trocentos mil personagens, então a gente está preparando esses guias para toda a equipe que for fazer do esperado, e eu venho só dando toque falando, aqui vamos para lá, aqui vai para lá. Mesma coisa com o cenário, um cenário gigantesco. Isso tudo pensando também que essa coisa tem que abrir nas máquinas que a gente tem, né? E onde vão ser animadas, que eventualmente está para fazer um troço que é tão complexo que máquina nenhuma abre. A gente fala que em 3D você sempre tenta achar aquele ponto, o melhor ponto da curva onde você tem o máximo de qualidade, demorando o mínimo de tempo para poder renderizar, para ser rápido de mexer e tal. Então, é acertar ali. Continua sendo um desafio até hoje, assim. Ainda não virou aquela festa da uva de falar, não, faz o que você quiser que tudo funciona. Eu pedi para a gente está próximo do final, pedir para quem está assistindo, se tiver questões, perguntas, enfim, para mandar pelo canal do DexM, que eu repasso as perguntas para o Alex. Eu queria agradecer muito ao teu convite e dizer que foi um prazer revê-lo, viu? Eu que agradeço, assim, saudades dos atendimentos na escada, que juntava aquela galera caóticos, né? Desenhos voando, e não, tudo bem, isso aqui, esse outro me passa depois. Então, enquanto não tem perguntas, é um pedido que é um pouco queima-roupa. Eu deveria ter conversado com você antes, mas só me ocorreu agora. Você tem o vídeo que foi o seu trabalho de graduação? A chamada para o Festival Anima Mundi, lembra? Putz, eu lembro, eu não tenho certeza. Deve estar em algum CD em algum lugar. Não está aqui. Puxa vida, eu queria mostrar para a moçada, para ver o tipo de trabalho que os alunos produzem no curso, né? Eu vou Eu tentar achar. deveria ter pedido com antecedência, peço desculpa para todo mundo. Não, mas Eu também tenho algum CD, eu estava procurando outro dia o teu volume, que eu gostava muito, e não achei. Porque você organizou o volume de TCC de uma maneira que eu sempre recomendo, e você, eu acho, deve ter sido o único que fez dessa maneira, que é usar as referências bibliográficas, teóricas, ilustrando os pontos do desenvolvimento do projeto. Você fez um trabalho que era articulado, ele era legível, né? Ele não tinha aquele formato um pouco travado acadêmico, ele era legível e enquanto eu tinha o volume físico, eu sempre mostrava para os outros orientantes, assim,
cara, esse é o modo de fazer o trabalho, assim, é direto ao ponto. Né? Oh, Mas eu não tenho, eu me mudei uma meia dúzia de vezes de casa e algumas caixas acho que ficaram pelo caminho, talvez até estejam na minha casa original. Enfim. Mas o vídeo eu realmente não achei. Eu tinha o vídeo e não achei. Deve estar em algum HD externo. Vou ver se eu encontro. Chegou uma pergunta aqui, vamos ver. É uma pergunta clássica, né? Então vamos lá. Qual o melhor software para aprender a animar? Tem 2 softwares que você pode aprender hoje em dia que seriam os principais. O que mais se usa no estúdio, em estúdios, é o Maya. Ele tem um Learning Edition, uma coisa assim, uma versão estudante. Se não me engano, você Não, consegue os estudantes do Mackenzie têm acesso à versão estudantil completa do site da Autodesk. Perfeito. Então, você usa o software pleno, podendo fazer os renders todos, etc. Perfeito. Esse é o que se usa geralmente em estúdio. O outro que tem se utilizado muito é o Blender, que ele é gratuito e ele tem Sim. uma série de... mais para trás, alguns anos atrás, ele era muito travado. Mas hoje em dia ele é um software que cada vez mais estúdios grandes vêm abraçando ele. O bom de se usar o Maya é que quase que certeza vai ser o software que vai estar na empresa que você quer poder entrar. O bom de usar o Blender é que é um software que vem sendo adotado por tudo quanto é empresa no mercado. Eventualmente ele serve de apoio e, enfim, se você quiser ter na sua casa, você consegue ter ele, não tem custo nenhum. Então, esses seriam Olha, os 2. sim. Oi? Olha essa pergunta. É, Eita. inacreditável, adorei a pergunta. Para rigging, qual sistema você ou a equipe usa? Eu mexo, enfim, eu uso no Maya e eu uso um sistema de um amigo meu no mercado, que é o do Danilo Pinheiro. Ele é um sistema, é um pré-rigging, não, ele é um rig automático. Ele tem módulos e eu encaixo Uau! os personagens que eu preciso. Eu falo, ó, vai lá, riga tudo, braço, eu preciso de 2 braços, 4 braços, 5 braços, eu preciso de tantos dedos. Então, se você procurar por Danilo Pinheiro, rigging, você vai achar isso aqui. Ele é gratuito, ele faz updates constantes nele Ele funciona e autônomo ou ele funciona dentro do Maya? ele funciona dentro do Maya. Como um plugin? Isso, exatamente. Ele Genial. é, ele é um dos melhores que eu tenho, que eu encontro assim. Existem alguns outros gratuitos, mas o bom dele é que, obviamente, ele é gratuito, ele é muito modular e o cara é amigo meu. Então, quando eu tenho dúvida, eu falo, ô, Leandro, falhou aqui dele. Não, não, tem que apertar aquele outro primeiro. Ah, tá. E é realmente muito completo. Vira e mexe, eu tenho que fazer alguma coisa que eu tenho que posicionar um personagem só para fazer um render ou, enfim, uma imagem que eu vou mandar. Em vez de eu modelar isso tudo, eu rigo esse personagem rapidinho com esse software, posiciono mais ou menos como eu quero, deleto o rigging e termino a parte na modelagem. Então, eu uso como um complemento. Então, esse eu acho que é um dos melhores que eu tenho e que, enfim, as coisas estão em português também. O site dele é em português, tem explicações, é muito bom. Bacana. Olha uma outra. Como você tem visto o impacto no mercado da animação com a questão da Ancine ultimamente? Foi brutal, porque a gente ainda vive no Brasil com um problema assim. Antes eu falei, eu trabalhava muito com publicidade, e basicamente publicidade, porque era muito difícil você ter verba para produzir um longa de animação. Enquanto um longa tradicional filmado você faz em 6 meses, um longa de animação você vai demorar 3 anos. Então, primeiro, ninguém tinha dinheiro no bolso para tirar para apostar nisso, era muito mais seguro fazer o outro, e você não tinha nem as verbas, nem os meios de incentivo assim. A Ancine, discussões políticas à parte, ainda é um meio que você tem de poder viabilizar esses projetos para ter um mercado que comece a andar com as próprias pernas. E no momento ela está toda travada. Então, Sim. os projetos meio que no mercado você vê todo mundo se segurando porque travou tudo. Eu sei de pelo menos uns 3 projetos que já estão preparados, já foram aprovados, mas as pessoas estão só esperando a coisa começar para poder esperando assim liberar a verba para as coisas começarem a andar. Na tua área específica, animação, ou eventualmente filmes que usam computer graphics, ou seja, você acha que essa obrigatoriedade de programações nacionais na TV a cabo tem algum impacto? Ele ajuda porque existe uma demanda ali. Na verdade, é assim, quando você vê... Eu acho que essas leis são um pouco anteriores ao surgimento de Netflix e outros produtos sob demanda. Esses veículos sob demanda, eu posso estar falando uma tremenda besteira, mas pelo menos é o que eu sinto aqui. Eles já precisam de tanto conteúdo
conteúdo, eventualmente você, com ou sem essa lei, você já ia ter que atender esse pessoal de algum jeito, porque eles têm uma voracidade por conteúdo absurda. A Sim, dificuldade que existe hoje no Brasil é você conseguir ter uma produtora ou conseguir produzir isso de forma equilibrada, para não ser aquela coisa de todo mundo tem emprego, todo mundo produz o negócio, acabou, todo mundo fica sem emprego. Ah, apareceu outra produção, para que a coisa comece a ser mais a gente pensar aquilo que eu mencionei. Em vez de um projeto só, a gente pensa em 2, 3, 4 projetos à frente. Quando termina um, você já inicia o outro e assim vai. O Lino, que é o longa, tem... diga, Ah, diga. desculpa. Não, é Não, só o não, Lino, desculpa. que é o longa que eu falei que eu fiz. A primeira parte do pitch dele, ele foi feita em, eu tenho até uma imagem bacana, 2009. Ó, dele. Essa na direita, na verdade, é de 2017, mas é que foi um post feito no ano passado. Essa foi a versão final que eu fiz, a da direita. Assim, eu fiz a modelagem, teve o Serginho, teve um monte de Não gente que estou trabalhou. vendo. Ah, entrou agora. Entrou agora? Opa. Entrou. Essa na esquerda foi a versão que eles fizeram para o pitch. A da direita é a versão que saiu no filme, que o filme saiu em 2017 agora. Isso aqui não é 100% trabalho meu, não, viu? Tem um monte de gente envolvida junto, mas, enfim, a modelagem, a parte de design é... Ótimo. Para você imaginar, em 2019, olha o tempo que demora para fazer isso, é muito tempo. Sim. O que tem com esses veículos como Netflix e outros é que existe essa demanda e quer queira, quer não, a lei de obrigatoriedade, de uma forma ou outra, ela acaba incentivando também que se produza alguma coisa. Mas tem um outro problema, que é como se produzir isso aqui de forma equilibrada, que é o que a gente disse, e gerar uma indústria que caminhe mais suavemente. Sim. Eu não sei, acho que você é contemporâneo do Célio Mata, ele fez produto, né, mais ou menos na sua época, e fazia algumas matérias de programação visual, inclusive aquela de motion graphics que eu dava, After Effects. Mas ele que fez a questão do rigging, ele fez uma outra questão, até onde você detalha o personagem na malha, no mesh, ou você prefere fazer isso no bake da textura? Varia. Varia? Varia dependendo do que eu estou fazendo. Essas pelagens, por exemplo, elas são modeladas, procedurais ou elas são Então, texturas? isso é hair, é um outro troço assim. Eu faço um modelinho e aí ele parece, vamos dizer, um ovo. E depois eu ponho o cabelo no ovo. No caso Isso dele, pode ser uma solução para mim, né? no caso dele, ele tem, sei lá, 1 milhão e poucos. E aí também tem um monte de programa que você pode utilizar. As meshes, dependendo do que eu estou fazendo, do nível de detalhe, eu trabalho na mesh. Geralmente eu brinco assim, eu falo, você acerta a silhueta na mesh. E aí depois, quando você tem que ver, a pele tem uma ruga ou tem coisa assim, aí eu entro para fazer uma coisa que vai estar só na textura. Mas isso Ah, acaba variando de projeto para projetos. É uma resposta bem genérica. claro, claro. Inclusive, assim, eu fiz algumas coisas para game nos últimos tempos. Uma coisa comum que acontece, eles mandam um modelo e o cara fala, não rela na mesh. Tudo que você vai fazer vai ser feito que vai ser colocado na textura. Então, às vezes o personagem tem, sei lá, uma gola que você vê assim o voluminho, aquilo, não, enfim, não foi modelado por mim. O personagem está plano, é só um efeito especial que acabou acontecendo na Claro. textura. A gente coloca. Você acabou de tocar numa área que é uma área que muita gente pergunta mesmo. E essa área de game design, modelagem para game, etc. Você tem uma atuação nela? Eu tenho feito algumas coisas, principalmente para game mobile, que é o que mais tem no Brasil. Sim. Inclusive, a gente tem uma empresa grande aqui, que é uma empresa unicórnio, dessas que vale mais de 1 bilhão, e surgiu, tem lá, 8 anos atrás só. Chama Wildlife. Tem mudando, lá estão trabalhando com isso. É uma área que no Brasil é em franca expansão. Tem 2, 3 empresas muito grandes aqui, com muita área para poder trabalhar. Ok. Bom, Rick, então, acho que não chegaram mais questões. Eu vou reiterar o convite aqui. Eu tenho o teu WhatsApp, você tem o meu. Depois a gente troca figurinhas para organizar isso direitinho. E aí vamos fazer um planejamento um pouco mais bem estruturado. É a primeira live da minha vida. Muito bem. Né? Eu espero não ter decepcionado também. Não, imagina. Tenho certeza que não. Chegou uma outra questão. Como você vê a relação do 3D com o stop motion?
Na época que você trabalhou com o Paulo Ponte, trabalhou no Minhoca. Como foi? É isso? Isso. Foi engraçado, cara. A relação dos dois, assim, a gente brincava que o 3D era a junção do 2D com o stop motion. Tem algumas partes em termos de animação que você consegue ter o melhor dos dois mundos. Porque no stop motion você tem um personagem fixo, então você não tem os problemas de inconsistência que você tem na animação 2D, que o personagem varia. Ao mesmo tempo, ele é tão travado que não te permite fazer algumas coisas. E no 3D você tem essa elasticidade do 2D, principalmente hoje em dia. Você tem um estúdio que eu amo os filmes, que é a Laika, que eles fazem uma fusão muito bonita dos dois. Eles fazem stop motion muito na raça, algumas coisas, mas eles utilizam elementos em 3D junto para poder mesclar os dois, e eles fazem de uma maneira que quando você está assistindo você não sabe o que é o que. Então é bonito porque transcende a técnica e o importante fica a história e, enfim, o encantamento que você tem em ver aquilo. Eu gosto de tudo, eu adoro o boneco animatrônico, né? Era a coisa que eu mais gostava. Sim. Bonecos, assim, então, enfim, tudo que é coisa de animação assim, eu adoro. Bom, vamos ver se na tua aula magna lá no curso de design, você acha, ou eu acho, o vídeo do seu TCC, porque eu acho ainda ele fenomenal, né? Você faz uma junção, né? Vergonha. Você fez aqui. Oi? Que vergonha. Por quê? Eu continuo muito crítico dos meus trabalhos até hoje. Não, mas é só assim que você vai para frente, na verdade. Né? Se achar que atingiu um ponto que é plenamente satisfatório, você larga a mão e vai surfar. Aliás, você pode surfar de qualquer maneira. Né? Boa. Mas... e... É a pergunta do Quito? Você lembra do Quito? Lembro. Então, o Quito faz essa... A gente fez uma atividade nesse Design Experience que era um estúdiozinho de modelagem de massinha, né, de stop motion. Uhum. Eu coloquei o vídeo no canal lá do Design Experience no Insta, né? É bonitinho, né? Uhum. Não, essa última foi do Quito. Ok. Boa. Que é essa relação 3D com stop motion. Porque o seu trabalho... Então, é a pergunta que me lembrou de novo do teu trabalho de TCC. Você era um mix de animação, stop motion, de modelagem, né? Com stop motion desenhado, né? Era tipo 2D, stop motion 3D para 2D, né? E um 2D em cima. O que é legal, inclusive, assim, complementando a resposta para a pergunta dele, o bacana é que você consegue... O stop motion geralmente é um experimento muito simples de fazer e que oferece o fundamento da animação para uma pessoa que não conhece aquilo. O 3D tem algumas questões muito técnicas que às vezes afastam as pessoas, e o lance de fazer um teste com massinha ou algo assim, ele aproxima muito. Geralmente é o primeiro teste que a gente faz, a primeira brincadeira é falar assim, ok, vamos animar alguma coisa em massinha, a pessoa, agora eu estou entendendo como são algumas coisas, ok, ela fica instigada a poder fazer mais. Sim. O 3D geralmente é só uma versão muito mais complexa, mas isso faz tecnológico, mas exatamente a mesma coisa. Claro. Cara, então, meu, super obrigado, muito legal isso aqui. E bom que você aceitou o convite, né? Para a aula magna? Eu acho que aceitei agora, né? Tá bom. Só explicando, bom, quem está assistindo essa live está no canal do Design Experience Mackenzie. A gente tem um canal que não permitiria esse compartilhamento de tela, que é o canal do Instagram. Né? Então, a gente vai colocar na página do... Me dá licença um pouquinho, eu vou compartilhar minha tela só para mostrar. Cadê o meu share screen? Aqui na página do Design Experience, você tem sobre, né? Então, tem algumas informações básicas, mas nós vamos depois colocar o link para o Instagram, outros links importantes, e a gente está reativando esse canal, depois de um ano mais ou menos desativado, vamos passar a publicar conteúdos sobre as matérias dos cursos, as atividades extracurriculares, eventos que a gente promove no curso de design. Então, segue esse canal e a gente vai
preenchê-lo com links e conteúdos novos ligados ao nosso curso de design, né? Para quem está assistindo e está interessado, lembra que a gente tem esse link aqui embaixo para o vestibular 2020, segundo semestre, que é a página do vestibular, onde você se inscreve, obtém mais informações sobre os cursos e assim por diante. Então, Alex, de novo, super obrigado por você estar aqui com a gente, gastou um tempão, assim, está renderizando aí no fundo ainda alguma coisa ou não? Estou com projetos abertos aqui esperando, só acabar eu voltar. Estou até aqui preparado. Então, bacana. Vamos ficar em contato, cara. Prazerzão te encontrar aqui. Te agradeço demais em nome do curso, em meu nome. E, bom, a gente se fala. E para quem estava seguindo, a gente vai manter esse contato através do canal do Instagram, através desse canal do YouTube. E é isso, gente. Obrigado pela atenção de todo mundo. Alex, grandíssimo abraço. Igualmente. Muito obrigado, viu, gente? Valeu todo mundo que acompanhou e quem... Bacana. Valeu, Charles. Abração. Oh.